tarde a todos. Sou Ítalo Jesus Silva, sou de Conceição do Mato Grosso, Minas Gerais. Sou formado em agronomia pelo Instituto Federal São João Evangelista. Ingressei no mestrado no segundo semestre de 2020, pela orientação da professora doutora Marcela Carlota Nero, na área de tecnologia e produção de sementes. Também faço parte do grupo do Núcleo de Estudo em Sementes da UFV-JN. Na disciplina de Seminários 1, o tema abordado vai ser a Agricultura 4.0. Irei evidenciar um pouco sobre a evolução da agricultura, principalmente sobre os avanços das tecnologias, né, perante os anos. Então, junto com a tecnologia de informação da agricultura, tende a trazer para os produtores e técnicos o que há de mais moderno, de tantas ferramentas e tecnologias, onde essas tecnologias vão estar implementadas junto com a tecnologia digital perante a agricultura. Então, a agricultura 4.0 está muito relacionada com a conectividade e automação junto com essas tecnologias perante o meio digital. Tem alguns desafios, né, somente na questão da conectividade do campo, somente a questão da interação do meio rural com o acesso à internet. E diante disso, começando a falar um pouco sobre essa evolução da agricultura, temos aí que a evolução surgiu aí a partir dos avanços, né, das tecnologias durante anos. E perante essa evolução da agricultura, muitos autores discutiam como que seria discutida essa agricultura, enfim. Aí foram nomeados alguns períodos, onde denominaram como agriculturas por classes de 1 até a agricultura chegar à agricultura 4.0. Então, a agricultura 1.0, ela está evidenciando aí aquela agricultura tradicional, onde era uma agricultura mais com questão de subsistência, e a partir do surgimento de novas revoluções, e com o passar dos tempos, onde teve as revoluções, somente a Revolução Industrial, onde foi surgindo o termo de agricultura 2.0. E a partir dessa agricultura 2.0, com essa Revolução Industrial, e com a implementação de máquinas, houve o avanço, né, posterior com o avanço da agricultura de precisão, a agricultura 3.0. E a partir dessa agricultura de precisão, implementadas com máquinas, foi surgindo aí, posterior, os avanços tecnológicos junto com o meio digital. Então, aí deu o termo da agricultura 4.0, onde evidencia todos aqueles avanços tecnológicos que já veio surgindo perante os anos e implementando a tecnologia digital no meio. Então, muitos autores também já remetem também à questão de uma posterior agricultura, a agricultura 5.0, que é uma agricultura mais robotizada. E a partir disso, falando um pouco mais sobre essas agriculturas, contextualizando um pouco mais essa agricultura 1.0, desde o meados de 1920, é uma agricultura que se baseia principalmente pelo uso de animais na tração. Então, utilizavam a tração animal tanto para os preparos do solo e tanto para carroças, né, para possíveis estar carregando assim os insumos e a produção. Então, era uma produção mais de subsistência, uma produção mais rústica, com baixas tecnologias, mas não pode-se dizer que essa utilização de tração animal não é utilizada ainda, pois ainda há cidades interiores produtores que ainda utilizam-se desse meio. E a partir com o passar dos anos, né, foram surgindo as revoluções, e dentre elas a Revolução Industrial, no ano de 1950, que deu uma reviravolta, pois teve um avanço aí, principalmente com os motores a combustão, implementando, então, os tratores e máquinas agrícolas no campo. Então, houve maior eficiência no campo, na utilização, evidenciando aí um avanço. E diante desse avanço de maquinários, onde teve um certo aumento de produtividade, principalmente, foi diminuindo aí mão de obras e também o surgimento, né, de fertilizantes
e defensivos que foram sendo aprimorados e utilizados aí junto com a máquina, desde o plantio até a colheita, podendo aí ter melhores níveis de produtividade no campo. E a partir desse avanço com os maquinários, foi surgindo posteriormente também a agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão veio implementando aí junto os sistemas de GPS, acoplados aí somente em tratores ou máquinas agrícolas, que facilitam somente o ponto de colheita e até o plantio, o preparo do solo, onde você consegue estar mapeando, ter esse mapa aí esse direcionamento em questão aí dos maquinários, do tráfego aí perante o plantio e a colheita, podendo aí, de certo modo, fazer certos serviços no campo de forma mais eficiente, tendo aí níveis da área sendo mapeada, onde consegue identificar áreas que têm maior deficiência ou talvez que tem até incidências de pragas. E a partir desses novos implementos que foram surgindo, foi surgindo também a questão aí da inovação, principalmente com os meios digitais, onde a partir de 2010 já se falava dessa agricultura 4.0, implementada no campo. Então, é a tecnologia digital implementada no campo, junto com as ferramentas dispostas. Essas tecnologias facilitam principalmente a coleta de dados, as análises, interpretações e as tomadas de decisões. Então, são equipamentos e softwares que são criados junto com as tecnologias que são dispostos ao campo, ao setor rural, podendo facilitar e ter maior agilidade aí nos serviços. Então, diante disso, foram surgindo alguns conceitos a respeito da agricultura 4.0. O que diz respeito, principalmente, à agricultura 4.0, é o que evidencia, principalmente, a questão da inovação e da tecnologia digital implementada no campo, principalmente para ter melhores orientações e decisões de tomada. Mediante isso, consegue ter maiores monitoramentos, diagnósticos dentro do campo. E a partir dos conceitos que foram surgindo e da lida, pode-se dizer, da agricultura em si, foram surgindo algumas nomenclaturas e termos aí dispostos a respeito aí da agricultura 4.0. Então, muitos falam e até tem publicações a respeito também sobre Agro 4.0, agricultura digital, smart farm, que é a fazenda inteligente. Então, esses termos estão ligados na agricultura de maneira conectados, que tenham maiores conectados com meios digitais, que têm maiores facilidades, principalmente de diagnóstico dentro da propriedade, conseguem ter melhores monitoramentos, conseguem identificar pragas ou doenças na lavoura com mais facilidade, mais agilidade. Então, são monitoramentos que são feitos em tempo reais, via algumas tecnologias da agricultura. Então, temos aí um ponto, que é a questão que não podemos deixar de falar, sobre a conexão da agricultura 4.0, que está ligada principalmente com o monitoramento e essa coleta de dados, principalmente em tempo real, que são dados que são coletados no campo e são enviados a centros operacionais agrícolas, então até mesmo para os produtores ou técnicos, que são capacitados de forma a conseguir analisar, ler, interpretar e tomar as medidas necessárias. Assim, o objetivo é otimizar o custo de produção e ter maior eficácia na produtividade, aumentando em si a sua produtividade e melhorando em si a questão da sua área também, tendo maior produtividade numa mesma área de produção. Então, alguns aspectos a respeito da agricultura 4.0, que evidencia um pouco essa tecnologia digital, fala a respeito da gestão. É saber administrar e ter conhecimento dessas tecnologias para poder aprimorar no campo. E dentro dessas tecnologias, vai poder ter uma melhor produção.
Então, utilizando essas ferramentas e essas tecnologias expostas, consegue ter melhores produtividades em áreas onde eu consigo ter uma melhor sustentabilidade. Então, eu consigo obter melhores resultados na mesma área, utilizando técnicas e ferramentas inovadoras que vão trazer melhores resultados. Mas, porém, tem que ter profissionais que são capacitados de maneira que consiga fazer uma gestão, fazer uma administração desses recursos, dessas tecnologias que são dispostas. Assim, mantendo uma produtividade sustentável de forma eficiente e consciente. E também temos um aspecto importante que fala a respeito da automação. Então, a automação está muito ligada aí com as tecnologias de ponta que são dispostas na agricultura, principalmente para essa coleta de dados. Então, tendo essas coletas de dados de maneira mais eficiente, consigo ter maior agilidade na minha tomada de decisão. Então, eu posso ter também 3 aspectos importantes, que é o desempenho, sustentabilidade e produtividade. Então, o desempenho dessas técnicas e ferramentas expostas na agricultura digital, elas vão levar a uma melhor produtividade na área, e diminuindo assim, otimizando os custos, principalmente de insumo e de produção. Então, eu vou conseguir ter melhor sustentabilidade a respeito da minha área, podendo preservar os meios naturais e mantendo uma produtividade de maneira consciente e equilibrada. E diante da agricultura 4.0, quais são essas tecnologias que são utilizadas? Então, temos as tecnologias da internet das coisas, então a internet conectada no meio rural. Temos os sensores de monitoramento, são capazes de conectando esses dados reais no campo para o produtor, e tem uma inteligência artificial a respeito dos sistemas computacionais que vão estar fazendo essas análises, e temos o Big Data, que vai ser um alto volume de dados gerados, e também a questão da computação em nuvem, a questão de armazenamento desses dados. E diante disso, temos a primeira tecnologia aí, que é a internet das coisas. A internet das coisas é aquela internet que está conectada no meio físico. Vai estar conectada a smartphone, conectada a tablets, conectada a trator, a máquinas, a implementos, a câmeras e muitos outros meios. Então, são aquela internet disposta no meio rural que vai facilitar o modo que esses dados vão ser gerados e disponibilizados. Então, ela vai ser uma conexão mais eficaz dentro da propriedade rural com os produtores e técnicos. Mediante na internet das coisas, a gente pode ver aí a questão de publicações a respeito aí, do período aí, sobre essas inovações tecnológicas. Então, temos um gráfico que fala, que mostra, né, os números de publicações pelos anos, com o passar dos anos. Então, com o início aí da agricultura 4.0 em 2010, teve um avanço significativo de aumento de publicações científicas. Isso leva, pois as tecnologias foram surgindo e implementadas no campo, onde foi tendo um maior amadurecimento entre os produtores e também reconhecimento dessas tecnologias. Então, junto com as instituições, tanto públicas e privadas, foram gerando dados de maneira a sendo feitas maiores publicações e estudo a respeito dessas tecnologias. Então, a internet das coisas é um ponto principal aí a respeito da tecnologia digital. Diante aí outra tecnologia, temos os sensores de monitoramento, que são sensores que estão acoplados aí tanto no solo, ou máquinas, ou equipamentos, vão ser capazes aí de potencializar e agilizar esses dados, e também vão estar captando esses dados em tempo real, de forma automática, e enviando de forma remota também. Na imagem, podemos ver um sensor completo de tempo. Temos sensor que monitora a velocidade do vento, sensor de radiação, sensor de pluviosidade, sensor de temperatura, de umidade do ar e pressão atmosférica, sensor de temperatura do solo, sensor de umidade do solo,
sensor de umidade das folhas. Então, está conectado a uma bateria aí, que é recarregável pelo painel solar, e também tem o meio que é de transferência aí, pelos sensores. Então, junto com esses sensores, tem a questão da conectividade do campo por meio da internet. E dentre outras tecnologias que temos a inteligência artificial. A inteligência artificial está ligada ao sistema aí computacional, principalmente com comportamento inteligente. Então, consegue determinar certa característica de algum objeto ou algum produto, que eu vou separar e tentar fazer um estudo ou montar um sistema que eu consigo ter melhores análises. Então, esse sistema de inteligência artificial ele vai fazer com que eu tenha melhor automação e decisão no momento aí da geração dos dados. Eu consigo ter maiores facilidades de entendimento desses dados através dos algoritmos, dos sistemas que são feitos pela inteligência artificial. E mediante essa inteligência artificial, a gente tem aí alguns exemplos, como a inteligência artificial como aliada para reduzir os impactos de pragas e doenças no campo. Um exemplo foi feito aí pela AgroSmart, que é uma empresa, juntamente com algumas outras instituições, que é a questão das armadilhas automáticas de pragas. Então, temos um exemplo aqui dessa armadilha. Ela é composta aí por sensores que vão captar a imagem dos insetos e enviar em tempo real. Como que funciona isso no campo? Vai ser disposta em lavouras, de modo que vai estar utilizando o sistema de MIP, manejo integrado de pragas, de modo a tentar identificar a quantidade do nível populacional desse inseto. Então, temos aí os sensores que vão, à medida que os insetos vão estar entrando aí por questão aí de feromônio e por atrativos, ou atrativos podendo ser feromônio, então esses insetos os sensores vão ser capazes de identificar e quantificar esses insetos e enviar de modo remoto ao centro de operações, onde o produtor, o técnico, vai conseguir ver o nível populacional desses insetos e assim fazer a tomada de decisão, se está no momento ou não de fazer a aplicação de inseticida, por exemplo. Também outro modelo que temos é o modelo preditivo de doenças. Está a respeito do sensor que consegue analisar as imagens, consegue analisar, né, por via imagem, principalmente das folhas. Um exemplo que a gente tem aqui é o sensor fazendo monitoramento de imagem, principalmente nas folhas de citros, para identificar o grind, que é uma doença transmitida pelo psilídeo. Então, esse modelo pode estar sendo feito esse estudo para estar implementando em grandes lavouras, assim, gerando dados em tempo reais, de modo mais rápido e mais ágil. Então, o produtor consegue otimizar os seus custos e reduzir de maneira drástica os custos de produção e também mantendo a sua lavoura isenta aí de praga ou doença. Um outro exemplo que temos é o exemplo da inteligência artificial na análise de sementes, principalmente na questão do tratamento e qualidade dessa semente. Tem um videozinho aqui a respeito, então vou estar passando aqui. Então, esse vídeo demonstra aí a empresa Tebit, que é uma empresa de lavas, desenvolveu em 2011 uma tecnologia, o GrowDye, que é uma tecnologia principalmente para análise de sementes e plântulas, que determina a qualidade dessa semente, podendo classificar e determinar essa qualidade de modo como pureza, classificar com o crescimento dessas plântulas
e também a questão aí de comparação entre lotes de semente e também quantificar essa semente. Então, são equipamentos e tecnologias que estão dispostos em laboratórios, tanto de instituições, tanto privadas ou instituições públicas, que podem estar facilitando as tomadas de decisões e agilizando também, principalmente, a questão das análises. Alguma análise que demoraria dias, o Grondai consegue fazer em horas. Então, através de análise de imagem. E uma ferramenta também, uma tecnologia, né? Temos o Big Data. Então, o Big Data está relacionado com o alto volume de dados que são gerados no campo. Como temos os sensores que estão em monitoramento lá no campo, eles vão estar gerando dados aí, tanto de temperatura, umidade do solo, umidade das folhas. Então, são vários dados que vão estar gerando aí em tempo real, podendo ser de segundos em segundo, em minuto. Então, são um alto volume de dados. Então, o Big Data está relacionado aí com alto volume, alta velocidade e alta variedade de informação, que vai requerer uma tecnologia, principalmente de ponta, para estar identificando e analisando esses dados. E a partir desses altos volumes de dados, a gente tem aí um sistema aí de computação na nuvem, que vai ter maior conectividade entre os dados, maior processamento desses dados e maior controle. E, principalmente, o ponto-chave é o armazenamento desses dados. Então, esses dados vão ser armazenados em nuvem, de maneira que vai facilitar a compreensão e o controle desses dados. Vai estar podendo fazer comparações futuras a respeito desses dados da lavoura. Então, nessa imagem, podemos ver uma propriedade onde temos aí o central de operações da fazenda, monitorado aí por computador, e também temos os técnicos expostos para o campo, junto com tablets e computadores. Então, as informações são geradas e enviadas para o campo automaticamente em tempo real, remotamente. Então, agiliza aí os procedimentos da lavoura, da implantação, né, tanto do plantio até a colheita, e também os transportes. Então, são ferramentas e tecnologias que são dispostas no campo de maneira a facilitar e agilizar o procedimento aí, somente as tomadas de decisões. E, diante disso, temos alguns benefícios aí a respeito dessa agricultura 4.0. E um ponto deles podemos ver no gráfico, é a relação da área e produção de grãos. No gráfico, temos aqui em linha azul a área plantada e em linha verde produção. Área plantada por milhões de hectares e produção milhões de toneladas durante os anos. Então, podemos ver que durante aí os anos, a área plantada ela não aumentou tão significativamente, mas a produção sim. Então, juntamente com os avanços tecnológicos e a implementação dessas tecnologias no campo, favoreceu de modo a ter uma produção da mesma área de modo sustentável, eficiente e consciente, preservando aí de modo os meios naturais. E dentro dos benefícios da agricultura, também temos o maior compartilhamento de informações, né, melhor gestão e também a integração da cidade com o campo, onde temos aí aquele sistema QR Code, que os consumidores conseguem visualizar todas as informações do produto. Então, isso facilita o consumidor a identificação desse produto, desde o plantio até a mesma colheita, como que ele foi armazenado e todas as informações expostas sobre esse produto. Também vão ter uma melhor produtividade da área e conseguir controlar o sistema de irrigação. E assim temos também maior ampliação do poder de informação, né? Com esse armazenamento de dados, conseguimos ter essas informações por vários anos e décadas. E assim, tendo um monitoramento mais eficaz e melhorando a produtividade em si. Aqui temos alguns exemplos aqui de máquinas autônomas que são utilizadas somente pela tecnificação dela disposta, né, uma máquina fazendo a colheita de cenoura, e também umas máquinas autônomas aí no preparo do solo.
Então, são muito utilizados, está sendo utilizados aí nesse meio da agricultura. E também um ponto importante que está sendo muito utilizado na agricultura é a utilização dos drones. Principalmente, pois os drones eles conseguem atingir certas áreas que têm difíceis acessos, né? Então, eu consigo acoplar drone várias tecnologias, como sensoramento e outras tecnologias que eu consigo obter os dados da lavoura em tempo real. E também o Ministério da Agricultura, em 2020, pôs em consulta pública a utilização desses drones, né? Principalmente a questão da utilização de drones acima de 25 quilos, que são drones utilizados aí para aplicação de defensivos e outros meios que podem estar sendo utilizados o drone. Então, o drone é muito utilizado na cultura do café, na cultura de cana, que tem facilidade de acesso e utiliza a facilidade de aplicação também desses defensivos na área. E de antemão, temos algumas projeções a respeito do agronegócio e desafios perante a agricultura. Um deles foi que a FAO estima que em 2050 a população vai estar de 9,6 bilhões de pessoas no mundo. E como que será essa produção? Então, será necessário um aumento de 70% da produção de alimentos. E como que fica o Brasil nesse parâmetro? Então, um estudo feito comparando aí a safra de 18 e 19, em uma projeção de 10 anos, tem que o aumento de grãos vai ser na faixa de 300 milhões de toneladas de grãos na safra 28 e 29, com um aumento de 26,8 comparado à safra 18 e 19. Então, vamos ter um aumento aí de área também, sendo que a área vai chegar a 72 milhões de hectares plantados na safra 28 e 29, e tendo um aumento comparado à safra 18 e 19, 15,3%. Então, mediante essas tecnologias, a área em si não teve um aumento tão drástico, mas tem que ter maiores aplicações dessas tecnologias que facilita somente a produtividade nas áreas. Então, o maior desafio em si vai ser levar essas informações, essas tecnologias a campo. Então, o principal desafio que tem da agricultura é a conectividade. Diante disso, o IBGE dispôs aí de uma pesquisa que em 2006, 75 mil agricultores eram conectados a meios digitais e 1,4 milhão eram conectados em 2017, sendo que 71% não tinha conexão. Esse 71% está a respeito do censo agropecuário que foi feito do IBGE em 2017. Foi feito aí o censo agropecuário, uma pesquisa com mais de 5 milhões de agricultores. Então, 71% desses 5 milhões não tem conexão da internet no campo ainda, equivalendo aí a mais de 3 milhões de agricultores que não têm conexão no campo. Então, a internet é um desafio ainda a ser vencido para impor, para colocar e aplicar essas tecnologias no campo. E dentre esses desafios, a gente tem mais alguns outros a respeito da agricultura 4.0. E também temos a questão da intensificação sustentável, que é conciliar, né, a produtividade de modo econômico, social e diminuir esses impactos. E também temos as limitações dos processamentos de dados, pois os dados são gerados em tempo real e são gerados vários dados em alto volume. Então, o tipo de formato vai requerer um sistema computacional mais eficiente e mais adequado para suportar a questão desses dados. Também uma tomada de decisão sustentável, que seria da maneira de conciliar essa produtividade de maneira que consiga tomar as melhores decisões, diminuindo, assim, os impactos ambientais dentro da propriedade. E também as limitações de infraestrutura digital, que são a questão de disposição, né, de internet no meio rural, principalmente pela falta de torres, principalmente telefonias. Tem muitos locais que não tem, até telefone não funciona. Então, tem muito desafio
a respeito, para ser superada a respeito dessa conectividade. E também a questão da educação e conhecimento dos agricultores perante essas novas tecnologias. É ter um melhor amadurecimento, uma melhor consciência e uma melhor maneira de chegar a esses produtores, os meios tecnológicos que consigam ter maior eficiência de utilização e implementação dessas tecnologias no campo. Então, é chegar essas informações de maneira mais fácil e de maior acesso para esses agricultores no campo. Então, algumas estratégias já vêm sendo feitas aí no campo, como o Ministério da Agricultura e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação já vem desenvolvendo aí uma maior conectividade no campo, como um exemplo, a Câmara do Agro 4.0, que atende a expandir a internet rural de maneira a fazendo parcerias junto com outras instituições e empresas, disponibilizando mais torres dispostas no território nacional, para que assim facilita a chegada da internet no meio rural. E de antemão, temos aí as tecnologias da agricultura no Brasil. Então, desde a década de 70 aí, já temos a Embrapa instalada no território nacional, desenvolvendo e criando tecnologias, principalmente de inovações, levando a agricultores e produtores. E junto também com os institutos, né, as instituições, tanto privada ou pública, que vêm desenvolvendo trabalhos que vão ser disponibilizados aí no campo para que possa agilizar e ter um maior acesso e facilidade que esses produtores têm para tomar e utilizar essas tecnologias. E, mediante disso, foram surgindo essas startups, que são empresas que surgiram aí com esses avanços das tecnologias digitais. Então, elas viram um mercado de negócio onde vão desenvolvendo softwares e aplicativos, disponibilizando de maneira que consiga auxiliar o produtor no campo. Então, com essas inovações, foi tendo aí que fazer o registro em si delas, né, o patenteamento. Então, essas empresas e instituições têm que fazer esse patenteamento para conseguir ter direitos legais perante essa tecnologia. Então, temos um gráfico aqui que mostra a evolução dos pedidos de patente em relação à inteligência artificial. Então, no gráfico, temos números de pedidos de patente em inteligência artificial e o número de pedidos de patentes geral. Em barra de amarelo, temos pedidos de patentes geral e em linhas, pedidos de patentes de inteligência artificial. No gráfico, mostra que com o início aí das tecnologias e os avanços e os surgimentos, e foi aprimorando aí mais e desenvolvendo novas tecnologias, foram havendo o surgimento aí dessas patentes. Então, foram tendo registros dessas patentes de maneira que vão ter direitos legais sobre esse software, esse aplicativo. E temos também a respeito das instituições aí, tanto privada ou pública, que tem maiores tecnologias expostas aí na agricultura. Temos aí a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que vem desenvolvendo maiores softwares aí, sendo disponibilizados na agricultura. Também não podemos deixar de falar da Embrapa e FAPEMIC, onde a Embrapa tem um programa também que junta jovens em determinada época do ano para tentar desenvolver esse software. E aquele jovem que desenvolveu um software mais adequado para a agricultura no momento, ele é premiado. Então, como que a agricultura está no Brasil, principalmente a agricultura digital? Foi feito um estudo aí pelo Sebrae no ano 2020, com a pesquisa sendo respondido aí 753 questionários. Dentre eles, 504 foram respondidos por produtores rurais e 249 por empresas. Então, 84% dos produtores rurais fazem o uso das redes digitais em seu processo produtivo. Essa pesquisa foi feita no território nacional, sendo o Sudeste de maior
resposta a esse questionário. E também foi feita em questão do tamanho da propriedade, sendo que 72% dos produtores rurais têm área até 50 hectares, então são médios e pequenos produtores. E dentro do setor produtivo, o que eles mais pesquisam aí, o mais utilizam essas ferramentas digitais, está relacionado com a agricultura, com 74%. Foram feitas também algumas perguntas a respeito do uso dessas ferramentas digitais. Então, quais tecnologias são mais utilizadas? Então, responderam de modo que a internet para atividades gerais, com 70%, e quais foram as principais funções das tecnologias adotadas? Foram a obtenção de informação e planejamento, com 66%, e quais as dificuldades para a adoção dessa ferramenta? São o valor de investimento, com 67%, e a falta de conexão da propriedade, 48%. Então, o valor que é gasto para desenvolver essa tecnologia, coloca ela com valor de custo alto também. Então, temos o maior desafio, pode-se falar também, que é a questão dessa conectividade, a conexão de internet no meio rural. Então, mediante isso, muitos autores já descrevem uma nova agricultura, falando aí a respeito da robótica e do uso da inteligência artificial. Então, essas tecnologias já vêm sendo utilizadas, mas de maneira mais calma, podemos dizer. Então, com os avanços dessas tecnologias e sendo dispostas aí para agricultores, vai ter uma nova evolução, principalmente na questão dessa utilização aí da robótica na utilização da agricultura. Então, em questão de considerações finais, temos que o uso de tecnologias digitais é um caminho sem volta no mundo rural. Ela vai contribuir não apenas com o aumento da produtividade, mas também com uma agricultura mais inteligente, mais eficiente e sustentável. Então, com os desafios que tem aí na agricultura, principalmente do desafio da conectividade, não é impossível, mas leva tempo. Então, aqui tem algumas referências que foram utilizadas para fazer esse seminário, e obrigado e uma boa tarde a todos.